Oi, meninas, bom dia. Tudo bem. Acordaram bem? Tem sol aí? Oi? Acordaram bem? Tem sol aí? Oi, Fernanda, bom Aqui tem dia. sol, ó. Tudo bom? Que bom te ver. Eu tava com saudade de ter você aqui com a gente. Que bom. Oi, Carol. Carol tá aí com a gente de novo. Karen, que coisa boa, meninas. Bom dia pra vocês. Dia de sol. E aí? Ontem choveu muito e todo mundo não tem jeito, né? Menina, eu vou só deixar a câmera desligada, porque eu tô limpando umas coisas aqui, mas eu tô gravando, tá? Tá. Menina, Toninha, tudo bom? Prazer com você aqui, Bia. Vamos falar com você. Todinho, para eu fazer um novo trabalho aí. Meninas, toda vez que chove muito agora em Petrópolis, a gente se assusta, né? Não tem jeito. Aqui perto de casa, Coronel Veiga, é isso rápido, foi complicado, mas assim, o Senhor está cuidando de nós, né? E agora tem chovido em Petrópolis, mas nada grave, né? Graças a Deus, a gente fica assim esperando que o Senhor livre a nossa cidade, né? Mas, Bia, tudo bem? E o Senhor tem controle das nossas vidas, né, meninas? Ele tem, assim, total controle das nossas vidas, né? Hoje eu separei um versículo aqui, a gente vai ler alguns versículos poderosos aqui do livro de Romanos, e um dos versículos vai incluir isso daí, né, pra gente, né? Fabio, acho que o teu áudio está aberto, tá com barulhinho de motorzinho. Barulhinho de motorzinho e tal. Gente, assim, a gente vai dar continuidade aqui no livro de Romanos para a gente finalizar esse capítulo 8 e assim, tem muitas coisas especiais, por isso que eu não quis deixar a gente passar batido, passar muito rápido por ele, porque tem tanta coisa especial, tantos versículos assim marcantes que a gente conhece muito bem, né? E que a gente precisa assim ter muito claro para a gente o que eles significam, né? E como a gente vem falando desde o início, o livro de Romanos é um livro assim, ele é muito teológico no sentido de que ele ensina as doutrinas de Deus, né? Por isso que aparentemente às vezes não é um livro tanto de tantas promessas, né? Às vezes a gente lê outros textos, outros livros da Bíblia que são assim, contam mais histórias de fé, né? E o livro de Romanos não, ele é didático, ele é como assim, ele é para ensinar a respeito de doutrinas de Deus. Por isso que se fala que ele é um dos capítulos mais assim dos livros, né, uma das cartas mais teológicas, né, que mais falam ali das doutrinas de Deus, da justificação, da salvação. E aí, inicialmente, então parece que ele fica assim um pouco mais cansativo, né, da gente ler, mas a gente está vindo até aqui, a gente está conseguindo, né, ler esse livro e é maravilhoso. E, então, todas as vezes que você lê depois, outras vezes que você lê a Bíblia e você lê esse livro de Romanos, procura ter esse olhar, assim, né, de que é como se o apóstolo Paulo estivesse ensinando essas doutrinas, né, a respeito de Deus, e são, assim, umas mais, como é que eu vou dizer, mais importantes, né, mais imprescindíveis, assim, a gente não pode deixar de ter clareza, né, a respeito disso, né. E o capítulo 8 a gente começou falando aqui sobre a vida do Espírito Santo, sobre os frutos da carne, nessa luta da carne, do sangue. O capítulo 7 a gente terminou falando assim, e o capítulo 8 vai falando da vida do Espírito. Na última vez a gente falou sobre esse tema assim que fala que a criação aguarda, né, com expectativa, a manifestação dos filhos de Deus, né, e assim o quanto que a criação ela anseia, toda a criação,
né, anseia pela ressurreição dos filhos de Deus, porque quando a criação sabe, toda a criação, os animais, né, tudo que foi criado, todas as espécies, todas as plantas, né, tudo aquilo que foi criado, aguarda essa manifestação da glória dos filhos de Deus ressuscitar os seus filhos, porque quando isso acontecer, a criação vai saber que ela também não vai estar mais sujeita às coisas ruins dessa terra. Então, assim, até os animais que morrem, né, os animais morrem com doença, com dores, né, com sofrimento também. Então, quando os filhos de Deus forem ressuscitados e não tiver mais esse tipo de situação em cima de si, né, de doença, de morte, então a criação também vai ser redimida disso. Né? A gente até falou aqui que há versículos lá no Apocalipse que fala que os animais, que animais ferozes vão habitar com crianças, com pessoas, porque eles não vão fazer essa competição, né, daquela cadeia alimentar de que um tem que devorar o outro, né, para sua sobrevivência. Então, assim, isso vai acontecer. Então, até as plantas, aquilo que foi criado por Deus, vai vai ganhar alguma redenção, né? E não vai existir mais a tristeza, a dor, as ervas daninhas, as coisas que danificam, as catástrofes, né? Isso tudo não vai acontecer, o mar não vai se revoltar mais, né? Não vai ter lá os grandes tsunamis, né? Os montes não vão se derreter, como a gente está falando aqui de Petrópolis, não vai mais existir uma queda de barreira, né, enchentes, porque assim, todas as coisas vão estar no lugar, né? Isso aí, bom dia, Fabrícia. Todas as coisas vão estar no lugar, né? Tudo cooperando equilibradamente, né? Porque assim, Deus tem o controle de todas as coisas e assim a criação vai ser redimida e vai puxar com ela. Nós, quando formos ser ressuscitados, né, e teremos um novo corpo, um novo nome, né, glorificado, a gente vai puxar com a gente também toda a criação. Porque o que a Bíblia fala? Que a criação está sujeita ao homem. Então, tudo que a gente sofre também, o que acontece conosco, isso consequentemente vai passar para toda a criação. Mas a partir do momento em que a gente tiver sido glorificado, a criação também vai ser, e vai ser redimida. Então, por isso que esses versículos falam isso de forma tão linda, né? Que esses últimos versículos aqui que a gente leu, que dessa glória futura, né? Que a criação aguarda ardentemente com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. É isso. E nessa manhã eu quero declarar isso para você. Assim, para a gente começar falando isso, sabe? Que o Senhor também aguarda. O Senhor está aguardando essa manifestação, esse tempo em que Ele vai poder resgatar as nossas vidas e a gente vai viver com Ele para sempre. Ontem a gente estava comentando aqui que presença de Deus, parecia que o céu estava baixinho, né, lá na igreja, o céu desceu e estava ali tocando a gente, né, de forma assim, a presença de Deus de forma tão maravilhosa. E eu tenho certeza que onde os filhos de Deus se reuniram, né, em qualquer igreja, né, em qualquer ambiente onde houve a adoração ao Senhor, a adoração sincera, ali o Senhor se manifestou, o Senhor sempre se manifesta. Ele sempre vem com a sua presença, e é isso que eu desejo, a manifestação da presença do Senhor sobre a tua casa hoje, sobre o teu ambiente hoje, né, para quem está no trabalho aí, né, sobre esse ambiente de trabalho, que o Senhor possa inundar com a sua presença, a tua casa também, a tua família, né, que seja assim agraciada pela presença do Senhor, né, esse Deus que não nos deixa, Deus prazer em habitar conosco, né, esse Deus assim que volta a sua face para nós, que olha para nós com amor e com misericórdia, né, e então assim, declarar sobre você, né, aquela bênção de Abraão, que o Senhor te abençoe, né, que Ele te guarde, que Ele faça voltar o seu rosto sobre ti, Ele te dê paz nesse dia, né, em nome de Jesus. Vamos orar? Papai, muito obrigada, Senhor, por esse dia, por essa manhã, Senhor, manhã de comunhão, manhã de exposição à Tua presença, Senhor, manhã de gratidão pelo amor do Senhor, pelo cuidado do Senhor para conosco. Nós somos muito gratas, Senhor, somos mulheres restauradas, mulheres, Senhor, que o Senhor encontrou um dia, Senhor, ó Deus, na vida, à beira do caminho, e o Senhor transformou com o Teu amor, com a Tua graça, Senhor, e nós te adoramos por isso. Cada uma tem uma história, Senhor, de vida, Senhor, e uma história, uma experiência contigo, com o Teu amor.
cada uma dessas mulheres que estão aqui, Senhor, sabe, ó Deus, em que ponto elas foram tocadas pelo Senhor, Deus, e onde houve transformação, e nós te adoramos por isso, porque cada uma tem sede de te conhecer mais, Senhor, Senhor, se aprofundar mais no conhecimento do Senhor e de saber, Senhor, quem Tu és e saber, Senhor, o que Tu tens para cada uma delas, Senhor. Deus, a Tua bênção, Senhor, é sobre nós, e a Tua maior bênção para nós é a Tua presença, Senhor, é vivermos continuamente diante do Senhor e sabermos que nós vamos estar para sempre diante de Ti, livre, Senhor, dos sofrimentos, livre, Senhor, das nossas lutas, Senhor, das nossas tristezas aqui, nós vamos estar para sempre contigo, Senhor, e nós te adoramos nessa manhã, Senhor. Fala conosco, inclina o nosso coração, abre o nosso entendimento, Senhor, ó Deus, para tudo aquilo que o Senhor tem para revelar para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Vamos ler, então, nós lemos Romanos, nós lemos aqui até o versículo 25, que nós lemos, né? De Romanos 8, 25, e a gente vai dar continuidade aqui para ler de 25 até o 38, né? 39, que termina aqui. E vocês vão perceber essa sequência parece ser uma metralhadora, uma rajada, assim, de versículos conhecidos, de textos, mas de textos assim que a gente não pode isolar, né? Às vezes a gente pega um texto e a gente fica trabalhando ali aquele texto, mas assim, aqui é uma sequência para a gente ver o quanto tudo tem lógica, né? Tudo está aqui, está concordando uma coisa com a outra, né? E o versículo 26 fala assim, tenho certeza que vocês conhecem muito bem, né? Capítulo 8, a partir do versículo 26. Da mesma forma, porque ele está falando assim sobre essa adoção de filhos, aliás, deixa eu pontuar aqui um pouquinho, gente, que o apóstolo Paulo fala aqui no início, sobre essa predestinação, sobre Deus ter assim, já preparado todas as coisas, e sobre a nossa esperança, a nossa expectativa, né, e ele fala assim que a gente... a esperança que um homem está esperando alguma coisa e ele já está vendo aquilo que ele está esperando, então já não se torna esperança, ele já sabe que vem, ele já vê, mas quando a gente tem uma esperança, uma expectativa de algo que a gente não vê, que está encoberto ainda para a gente, está com uma nuvem, né, na frente, então isso se torna expectativa, isso se torna esperança, algo que a gente ainda não vê, mas essa esperança no Senhor é a esperança que a gente tem certeza que vem. Nós não vemos ainda há algo encoberto, muitas coisas que a gente espera que está encoberto, mas a gente pode ter certeza porque Deus é confiável, né? O Senhor não é um Deus que decepciona, né? É um Deus que frustra. Quando Ele frustra alguma coisa que nós estamos esperando, é porque Ele vai dar algo superior, infinitamente melhor. Então, assim, o apóstolo Paulo vem falando sobre isso aqui, né, que se esperamos aquilo que vemos, já não é esperança, mas que quando a gente espera o que não vê, então Deus trabalha em nós a paciência, vai exercitando em nós a paciência. E aí é que ele dá continuidade, falando aqui o versículo 26, da mesma forma, ele fala assim, da mesma forma que a gente tem paciência e espera, confia em Deus, ele fala, da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então a gente vai lendo cada versículo e comentando aqui. Da mesma forma que Deus é confiável e que a gente deve esperar nele com paciência, porque sabe que ele vai suprir aquilo que a gente precisa, dessa mesma forma o Espírito também, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele intercede por nós, né? Ele age da mesma forma que Deus, porque é o Espírito de Deus, ele age em nós, trabalhando a nossa paciência, trabalhando a nossa perseverança, e aqui fala assim que ele intercede por nós, ele ora por nós, com gemidos inexprimíveis, uma linguagem que só o Espírito Santo e Deus conhecem, né? Que ninguém tem o poder de interferir, ninguém pode meter o bedelho, ninguém pode ali se colocar na frente, né?
né? Mas o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, uma linguagem que só ele conhece, né? E a oração dele é eficaz, porque assim ele conhece qual é a vontade do coração do Pai, e ele conhece qual é o pedido que nós estamos fazendo. E o Espírito Santo é como se o Espírito Santo fizesse essa ponte aí, né? O Espírito Santo pudesse pegar as nossas orações e, assim, expressar para Deus na linguagem que eles sabem conversar, né? É como se, imagine uma criança, a gente tem uma criança que fala, está começando a falar e balbucia aquelas palavrinhas assim que às vezes a gente não entende, e a mãe que está ali pertinho, a mãe que já convive tanto com a criança, ela interpreta, ela fala para o pai, olha, ele quis dizer isso, ele quis expressar isso, né? É como se fosse esse o papel do Espírito Santo, né? Interpretando ali, e aí fala com o pai na linguagem que o pai vai entender, né? A linguagem que eles sabem falar, né? Então, assim, é isso que esse versículo vem falar. E ele fala assim que o Espírito Santo ora por nós, né? E aquele que sonda os corações, né? Conhece a intenção do Espírito. Quem é que sonda os corações? Deus, né? Nosso Pai, querido, ele sonda os corações. Ele sonda o teu, o meu coração hoje, agora, nesse momento, o que você está pensando, quais são as suas intenções, e ele sabe qual é a intenção do Espírito também. Né? Sabe que o Espírito Santo quer atuar em você para te aperfeiçoar, para te ajudar, né? E ele sabe qual é a intenção do Espírito, né? E porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, né? O Espírito Santo está aqui para fazer esse papel, o Espírito Santo é esse intercessor, né? E esse amigo que a gente tem, esse auxílio que a gente tem. Então, todas as vezes que você tiver uma dificuldade, às vezes até uma dificuldade de falar diante de Deus, às vezes só o teu choro diante de Deus, o Espírito Santo sabe, o Senhor que sonda o teu coração sabe, e o Espírito Santo também sabe, e ele vai interpretar para Deus essa oração, esse teu gemido, essa tua dor, né? Quantas vezes, meninas, a gente vai orar diante do Senhor e a gente não tem palavras. A gente não sabe nem o que falar diante de Deus. Quantas vezes nosso coração está tomado de angústia, de dor, né? E mesmo assim, a gente chorando diante do Senhor, o Senhor recebe como uma oração. E o Senhor não despreza a nossa oração. O Senhor não despreza as nossas orações. A palavra diz, né, lá em Apocalipse fala que, assim, que as nossas orações são recolhidas numa taça, sabe? Que o Senhor tem numa taça todas as orações dos santos, né? Ele sabe, ele vê, ele tem conta, né? Deus não despreza, sabe? Deus assim não se esquece, né? E é difícil às vezes a gente pensar, nossa, mas eu esqueço as minhas orações. Quantas vezes a gente ora, a gente fala com Deus e a gente já esquece, né? Passa um tempo. Eu tenho uma amiga que de vez em quando às vezes eu sonho, conto para ela alguma coisa e ela fala assim, você lembra aquele sonho assim que tu me falou, isso, aquilo, e eu falo assim, que sonho, eu mesmo esqueço, né, e ela assim, ela tem uma memória muito boa, e ela se lembra, não, tu falou isso, aí eu me recordo, e Deus é muito mais ainda do que essa amiga, né, o Espírito Santo é muito mais, né, ele não se esquece daquilo que a gente ora, e ele recolhe, né. Às vezes, por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala diante do Senhor, porque às vezes a gente lança um momento ali de intensidade, a gente fala com Deus certas coisas e depois Deus vai te lembrar, olha, você falou isso, né? Você orou dessa forma e eu estou cumprindo, né? Ele é poderoso para isso, né? A eternidade de Deus, assim, é algo assim que leva ele a ter um conhecimento total de todas as coisas e é maravilhoso. Então, assim, pode saber, cada oração sua, né? Não sei o que você está pensando agora, cada aflição, cada choro, cada lágrima, o Senhor sabe, e o Senhor não despreza. Parece assim que demora por um tempo, né, para que ele responda, ou para que ele haja finalizando aquilo, para que ele haja recolocando aquilo no lugar, porque às vezes a gente ora e a gente precisa que Deus coloque a nossa oração no lugar, que Deus, assim, reconduza, né, como é que eu vou dizer, as nossas expectativas, que Deus assim possa reconduzir os nossos pedidos, porque muitas vezes a gente ora e a gente não ora de acordo com a vontade de Deus, né?
e a gente fica esperando algo que não é a vontade de Deus para nós. E Deus coloca as nossas orações nos lugares, Ele equilibra as nossas orações, né? Deus não sai assim como se Ele fosse distribuindo, como se estivesse distribuindo bala, distribuindo as respostas das nossas orações. Ele vai saber se faz sentido para nós, Ele vai saber se faz sentido para o plano dele, para as nossas vidas, né? Deus precisa que todas as coisas sejam encaixadas dentro do plano dele, porque Ele quer que tudo coopere para o nosso bem, e é o que a gente vai ler aqui para frente, né? E no versículo 28 fala assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, olha só, veio outra metralhadora aqui, né? A gente já teve esse versículo aqui, né? O Espírito Santo nos ajuda, nos assiste nas nossas fraquezas, né? E sabe como interpretar as nossas orações. Aí agora vem outra, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meninas, esse versículo não é uma promessa, né? É uma interpretação do apóstolo Paulo, é uma revelação, sim, né, da vontade de Deus, mas não é uma promessa de que tudo vai ficar bem na nossa vida, né? De que tudo que a gente fizer vai dar certo. Tem coisas que a gente faz que vão dar errado. Tem coisas que não vão ser assertivas, decisões que a gente não vai acertar, porque nós somos humanos e somos falhos, né? Mas o que o versículo fala? Sabemos que Deus age, Ele trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que amam. Isso não significa que Deus vai estar trabalhando o tempo todo para que todo mundo acerte em todas as coisas. Aqui fala daqueles que o amam. Daqueles que o amam significa daqueles que o obedecem, daqueles que estão alinhados com a sua vontade, né? Então, assim, todas as coisas, mesmo que a gente tome uma decisão errada, mesmo que coisas aconteçam, circunstâncias que fogem do nosso controle, né, saiam errado, Deus é poderoso para transformar isso numa situação de bênção para nós, né? Quantas vezes a gente se atrasa, a gente tem problemas na nossa vida, a gente tem situações, e daqui a pouco, quando a gente vê, aquilo se transformou numa fonte de experiência para nós, né? Algo que a gente vai testemunhar da maneira como Deus agiu. Então é assim que Deus trabalha, né? Todas as coisas cooperam para o bem, né? Então, assim, muitas das vezes quantas vezes eu já tive essa experiência, assim, de pessoas contarem, né, de que foram para um hospital, de repente aconteceu uma coisa e Deus permitiu que aquela pessoa ficasse lá no hospital. Não foi um caso de uma situação grave, mas a pessoa teve que ficar no hospital internada por mais alguns dias, e Deus permitiu, porque ali do lado, Deus às vezes trouxe alguém para aquela pessoa falar do amor de Deus, né, para que aquela pessoa testemunhasse. Então, assim, às vezes a pessoa está lá no hospital e fala: Deus, eu não estou entendendo por que eu estou aqui, se eu já estou bem, o Senhor me livrou, por que eu estou ainda internada aqui, estou nessa cama, não me dão alta? E às vezes é Deus fazendo para que todas as coisas, né, às vezes é difícil passar por um momento assim, mas Deus faz com que aquilo coopere para o seu bem, para você ter uma experiência, e para o bem de alguém, né, que ele ama e que ele quer alcançar. Então, a gente vê inúmeras experiências a respeito disso, né? Quantas coisas acontecem com a gente que a gente fala: nossa, eu não entendi por que isso que me aconteceu, não estou entendendo por que eu estou passando por essa situação agora, e daqui a pouco, lá na frente, você vai ver, Deus acrescentou algo em você, ou Deus te deu algum conhecimento, Deus te deu uma experiência, ou Deus te usou para testemunhar para alguém, para cooperar, né, com o bem daqueles que ele ama. Vocês estão entendendo, né? Isso é muito claro, né? Esse versículo é claro, porque às vezes as pessoas usam esse versículo como se fosse uma promessa de Deus. Não, nada de mal vai me acontecer, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Não, não é isso, né? A gente está sujeito aqui às circunstâncias desfavoráveis, às vezes a gente está sujeito aqui a algo que foge mesmo do nosso controle, né? Mas está dentro do controle de Deus. Se nós amamos ao Senhor, Ele está guardando, né, cuidando da nossa vida, né? E ainda que nas experiências mais dolorosas, que às vezes a nossa carne aqui vai sofrer,
né, o Senhor vai estar trabalhando para que daqui a pouco algo coopere para o nosso bem, né? Vão ter situações, vão ter pessoas que vão ser agregadas ali que vão cooperar para o nosso bem. Amém, menina? E aí ele fala assim, né? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Essa é a vontade do Senhor, né? Que a gente reconheça Jesus como nosso irmão mais velho, né? E que ele fala aqui que ele nos predestinou para sermos de acordo com a imagem de Jesus, de acordo com o que Jesus é, da maneira como Jesus fala, da maneira como Jesus age, da maneira como Jesus sente, né? Essa é a predestinação de Deus para nós. E aí aqui tem um ponto, né? Alguns versículos aqui vão falar um pouquinho sobre predestinação, né? E essa predestinação não significa, meninas, pelo menos nós cremos assim, que não significa que Deus já destinou aqueles que vão ser salvos e aqueles que não, né? Então parece assim que Deus, não, eu e a minha casa a gente vai ser salvo, mas o meu vizinho aqui Deus já destinou que não vai ser, porque eu sou predestinada e o vizinho não. Não, não é bem assim. Aqui fala assim que ele nos predestinou para sermos conformes à imagem. Qual é a vontade de Deus? Para que Deus destinou o homem? Né? Desde que Adão pecou, né? Desde que houve lá a queda do homem, o que Deus fez? Deus destinou o homem para a salvação. Ele preparou todas as coisas, como se Deus ligasse ali, né, todas as coisas, para que o homem fosse, vamos dizer assim, tivesse esse chamado da salvação, tivesse essa oportunidade de salvação. Então Deus já nos predestinou para isso. Ele destinou antes, desde lá da fundação do mundo, quando houve o pecado entrou no mundo, Deus já tinha um destino de salvação para o homem. Deus já havia preparado a salvação para o homem. Então, ele nos predestinou para isso. Mas isso não significa que Deus está escolhendo quem vai ser salvo e quem não. Deus já sabe? Sabe. Ele sabe, porque ele é onisciente, né? Ele conhece todas as coisas. A eternidade está em Deus. Né, Deus não é pego de surpresa. Então, assim, Deus já sabe, mas Deus não deixa de dar oportunidades para todos, né? Deus já sabe sim, porque ele é conhecedor de todas as coisas, só ele tem um conhecimento completo, né, de todas as coisas, mas não significa que Deus seja injusto, né? Seria injusto da parte de Deus se Deus escolhesse fulana, a Keren aqui, a Fabrícia, a Carol vão ser salvas e as outras não, né? Seria assim injusto. Deus está dando a mesma oportunidade para todos nós, né? Todos os dias ele nos dá a oportunidade de nos rendermos a ele, de reconhecermos o nosso erro, de nos arrependermos e de sermos salvos, né? Então isso aqui assim a gente entende como essa predestinação. Ele assim a iniciativa da salvação é um propósito dele, né? Então, assim, ele já preparou, né? A salvação não depende do homem, né? Não depende de nós, né? Quem preparou todo o plano de salvação foi o Senhor. Dependia da vida de Jesus, dependeu do sacrifício de Jesus. O que nós damos é uma resposta a essa graça de Deus, né? Então, aqui fala assim que não depende da iniciativa do homem e nem das circunstâncias mutáveis desse mundo, nem de que o mundo mude, nem da cultura do mundo, nem do estado do mundo hoje, da filosofia do mundo hoje. A salvação do homem não depende disso, depende de Deus, né? Ele tomou a iniciativa e nós precisamos dar a resposta correta, a resposta favorável a essa iniciativa de Deus, a essa graça que ele nos abriu, né? E eu queria assim dar um exemplo para vocês, por exemplo, lá na parábola do semeador, quando Jesus fala lá nos evangelhos sobre o semeador que saiu a semear a boa semente, né? O que a Bíblia fala? Que Deus saiu a semear a boa semente, né? Ali Deus como representado na pessoa do semeador, né? E haviam 4 tipos de solo, não é assim que a Bíblia fala, né? Um solo que era mais rochoso, um solo que tinha terra mais profunda, o outro que era raso, né? Aquele que as ervas daninhas vieram e
e ocuparam o espaço. Então, existem esses 4 tipos de solos aí representados ali. E o semeador sai a semear essa semente, né? E o que isso fala para a gente? Não é tanto sobre o tipo de solo, né? Porque a gente interpreta muito para a gente assim, qual tipo de solo eu sou ali, né? Será que eu sou esse solo rochoso? Né? A gente pode olhar isso, sim, com certeza. Mas assim, aquele texto parece que está falando mais sobre o semeador, sabe? Sobre Deus, que é misericordioso, que lança a semente, mesmo sabendo que aquele tipo de solo é rochoso, que tipo de solo tem a casa, né? Sabendo que às vezes as ervas daninhas vão vir, né? Que vão vir as lutas, que vão tentar abafar ali aquela semente, mas ele lança a si mesmo, sabe? Ele é amoroso, ele é misericordioso, ele mesmo assim planta. E é isso, Deus vem ensina isso para nós. Quantas vezes a gente, dentro da nossa casa ou da nossa vizinhança, as pessoas que a gente ama e que a gente quer ver na presença de Deus, o que a gente faz? A gente continua pregando, a gente continua testemunhando, sabe? Mesmo sabendo que aquela pessoa é difícil, a gente mesmo assim, a gente insiste, a gente dá um testemunho, a gente ora, né? Às vezes a gente não fala muito, não dá muito para falar, mas a gente está orando pelas pessoas. E isso, assim, é algo que acho que a gente aprende com Deus, né? Essa paciência, esse amor dele. Lá no livro de Eclesiastes fala assim, né? Lança a semente, né? Sobre as águas, né? Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias tu acharás, né? Para não reter a mão, não colher a mão, não deixar de semear, mesmo que as águas estejam altas, né? Lançar ali sobre as águas, porque quando as águas baixarem, pode ser que algumas sementes tenham nascido. Algumas não, mas algumas vão ter nascido e você não sabe exatamente qual que vai nascer. Então, assim, é um exemplo disso, da gente estar lançando a semente, né? A gente está pregando, está falando do amor do Senhor. O Senhor já sabe qual coração que vai aceitar, mas Ele não está impedindo, né? Como se Deus falasse assim, não, esse daqui não vai mesmo ser salvo, então, né, não vou nem lançar a semente para ele, não. Deus é amoroso porque o coração do homem pode se arrepender, né? E o amor dele, né? A paciência dele, né? A espera dele é que todos viessem à salvação. Esse era o plano de Deus, né? Por isso que a Bíblia fala sobre essa predestinação, né? Sobre esse poder de Deus, assim, de antecipar as coisas e de preparar todas as coisas, né? E aí os versículos falam assim, olha o que ele fala aqui, né? Que ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, né? E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou, né? Ele fala assim, ele preparou a salvação para nós, então assim, o destino que ele tem para nós é a salvação, né? Apesar de que às vezes a gente aceita ou não, né? A gente na condição humana aqui, mas assim, o destino de Deus para nós é a salvação. Então, assim, ele nos predestinou para isso e ele também nos chamou, né? E há uma outra interpretação na Bíblia que fala assim, que ao nos escolher, né, ele nos chamou para ir. Essa predestinação é como se ele tivesse feito esse chamado da gente para ir. Ele está chamando a todos, está convidando a todos, né? E quando nós fomos a ele, ele nos declarou sem culpa. É o que ele fala aqui, né? Nos predestinou, também nos chamou, e ao que chamou também justificou, né? Quando ele nos declara sem culpa, é isso, ele está nos justificando, né? E encheu-nos com retidão de Cristo, e deu-nos o direito de ficar com ele, e nos prometeu a sua glória. Olha que coisa linda, meninas. Ele nos deu o direito de ficar com ele, de ficar na sua presença, e nos prometeu a sua glória. Se nós aqui já sentimos a presença do Senhor, se nós já temos aqui, como a gente leu, o Espírito Santo atuando em nós, intercedendo por nós nas nossas fraquezas, imagine o que virá aí com a glória, né, quando a gente estiver para sempre na presença dele, né?
E aí ele continua aqui, que diremos, pois, diante dessas coisas? Olha, outra metralhadora, outra rajada aí de glória, de bênção, né, pra gente, outro versículo, né? Diante dessas coisas, de que Deus nos dá o Espírito Santo para interceder por nós, de que Ele nos predestinou para a salvação, quer dizer, ele já assim preparou uma salvação, né? O destino dele para nós é que nós sejamos salvos. O poder de Deus e assim, o plano de Deus é que quantos mais serem salvos, melhor. Né, que todos venham se arrepender, né? Esse é o plano dele, né? Então ele nos predestinou, nos justificou, né? Tem a promessa de glorificar a nossa vida. E aqui diz assim, ó, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, outro versículo poderoso aí, sabe? Se Deus está ao nosso lado, se Deus é o teu amigo, meninas, hoje, quem será contra você, né? Podem se levantar muitas armadilhas, podem se levantar muitas artimanhas, mas Deus está ao seu lado. Deus está com você, Deus te acompanha. Mesmo lá, às vezes Deus não vai como Daniel, né? Lá na cova dos leões, né? Como lá na fornalha, né? Deus às vezes não vai te livrar antes, mas Ele vai estar com você lá, e Ele vai te livrar lá dentro. Quantas vezes a gente passa por situações em que a gente está aflito e a gente está se vendo num conflito, né? Mas assim, Deus está com você ali dentro do teu conflito. Ainda que você esteja dentro de uma situação difícil, Deus está te acompanhando e Ele pode manifestar a sua glória, o livramento dele ali dentro dessa situação, né? E é isso que diz o versículo 31, outro versículo poderoso. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Olha só, gente, Deus não poupou nem a Jesus por nós. O seu filho amado, o seu filho unigênito, primeiro gerado, aquele que era com ele, que era com Deus, né? Ali na Trindade, Deus, né, o Filho e o Espírito Santo, os três trabalhando em conjunto. E Deus, assim, destinou Jesus, Deus separou Jesus, Deus abriu mão, né, de que Jesus viesse, né, esse tempo aqui na Terra, de que a parte dele, de próprio braço de Deus nos trouxesse a salvação, de que Jesus viesse encarnar, né, como homem, né, e viesse nos salvar. Se Deus fez isso, foi capaz de fazer isso, como é que Ele não seria capaz de nos dar todas as coisas que a gente necessita? Deus é bondoso e amoroso, sabe? Todos os dias Ele prova isso para nós. Às vezes a gente olha as circunstâncias ao nosso redor, a gente olha, nossa, tá faltando isso. Eu queria tanto isso e eu não tenho, né? E assim, às vezes a gente olha as coisas ao nosso redor, né? Aquilo que é material, que está faltando na gente, mas assim o Senhor vem falar aqui nesse versículo que Ele nos dá todas as coisas, Ele nos dá força, Ele nos dá graça, Ele que nos dá saúde, Ele que nos dá inteligência, né? Ele que nos dá aí do seu espírito, para que a gente consiga tomar as decisões certas e possamos adquirir as coisas que a gente está precisando aqui, né? Então, assim, Deus tem, assim, tudo preparado, sabe? Deus não é pego de surpresa, Deus não é um Deus que não vai suprir a nossa necessidade, não, Ele já tem. Para tudo, Deus tem um recurso. Ele é fonte de todas as coisas, né? E é isso que aqui fala, né? Se Ele não poupou nem a Jesus, né? Como Ele não nos dará com Ele, com Jesus, em Jesus, né? Todas as coisas. Às vezes a gente quer muitas coisas, mas a gente quer fora de Cristo, né? Fora do plano de Cristo, fora da obra de Cristo, fora da vontade do Senhor ali, né? Do reino do Senhor, né? E aí, às vezes, isso não vai acontecer, mas a gente estando em Cristo, né? Com Ele, nele, Deus pode nos dar todas as coisas. Cristo é a nossa fonte ali, é a nossa ligação, é a nossa ponte com Deus, né? E aí o versículo 33 fala assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Olha outro versículo aí, gente, não falei, é uma sequência, assim, de coisas poderosas, né, para nós. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, né? Quem ressuscitou está à direita de Deus e também intercede por nós. Gente, olha só,
Olha que poder nisso aqui. Quem vai te acusar? Quem vai chegar e falar, olha, você é uma pecadora, você é uma mulher indigna? Não, não tem como alguém mais ficar te acusando, nem Satanás não pode ficar nos acusando diante de Deus, porque Cristo nos justificou, Cristo pagou o preço, né? Ele já pagou para que nós fôssemos salvos, sabe? Ele é que diz, não, Pai, eu me coloco na tua presença por ele. Aqui fala que ele intercede, ele se coloca entre Deus e nós, fala assim, eu paguei, né? A minha justiça valeu por ela. Então, assim, Deus considera ela justa, considera ela como alguém com um passaporte, né, para entrar na tua presença, para estar na tua presença, considera ela para ganhar a eternidade, porque eu paguei por ela. Né? Se for olhar para nós, para nossa vida, né, se olhar a carta aberta da nossa vida, tem muita mancha, tem muita coisa rabiscada, muita coisa suja, né, na nossa vida. Mas Cristo vem e nos lava, né? Ele se coloca como perdão por nós, né? Ele se coloca na nossa frente. Então ele nos justifica, ele é que vai chegar diante de Deus e falar assim, não, eu paguei por ela. E se nós chegarmos diante do tribunal de Deus, né, um dia, e a gente for pega, né, e a gente for colocado lá e alguém vai dizer, não, ela tá suja, ela é pecadora, ela merece a morte, né, ela não tem jeito não tem justificativa para ela. Jesus chega e fala assim, não, mas eu já paguei. Alguém vai falar, ela está devendo, ela não pode entrar. Mas Jesus chega e diz, não, eu paguei por ela, eu paguei, pode deixar ela livre. Que coisa mais linda, maravilhosa, né? E é isso que fala, olha só, quem vai te acusar? Fala assim, não, você pecou, você era pecadora, não, na sua vida lá na terra, como é que você viveu, né? Você errou, você tomou decisões erradas, né? Você falou coisas erradas, você fez coisas erradas, né? E Jesus fala assim, não acuse ela, porque assim, eu intercedo, eu me coloco por ela, eu já fiz tudo que podia. E assim, aqui fala assim, é Deus quem justifica, quem nos condenará foi Cristo, Jesus que morreu, e mais que ressuscitou, né? Jesus morreu por nós e ressuscitou para provar que ele tinha poder, né? E que é ele que controla todas as coisas, e aqui fala assim, e ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Gente, vocês já pensaram que coisa poderosa? Além do Espírito Santo, que intercede por nós, que habita em nós para nos ajudar aqui nas nossas fraquezas, nossas necessidades, nossas orações, a Bíblia está aqui declarando, né? O apóstolo Paulo aqui, por revelação do Senhor, está declarando que Cristo intercede por nós. Cristo também, além do Espírito Santo, ele está lá para interceder por nós, para dizer diante do Pai, não, eu justifiquei essa pessoa, né? Eu santifiquei ela, eu transformei a vida dela, e continuo nesse processo, porque Cristo faz isso continuamente. Aqui fala que ele intercede, ele não intercedeu uma vez e acabou, o sacrifício dele foi uma vez só, e acabou, foi total, né? Serviu de uma vez só, mas ele continua intercedendo, porque Deus sabe que nós estamos aqui sujeitos às fraquezas, sujeitos a errar, a pecar ainda, mas Cristo continua lá intercedendo. Pai, eu paguei por ela, né? Livra ela, porque eu dei a minha vida por ela. Olha que coisa linda, né? E aí o versículo 35 fala assim, quem nos separará do amor de Deus? Gente, é para dar glória, é uma rajada de glória aí, porque o versículo fala assim, quem nos separará, além de todas essas coisas que ele vem falando, do amor de Cristo? Será a tribulação pelo qual você está passando agora? Talvez uma situação difícil dentro da sua casa, no teu trabalho, financeira, né? Será que é essa tribulação, né, que vai nos separar do amor de Cristo? Angústia. Quantas vezes a gente está angustiado, coração apertado, com uma situação, com o nosso filho, com o nosso, né, nosso esposo, nosso pai, nosso irmão, né, angústia, né, ou perseguição, né, a igreja sendo perseguida, né, como a gente vê aí, né, essa perseguição aí no carnaval, isso foi só, né, fichinha, né,
diante de tantas situações que às vezes muitos irmãos nossos, missionários, sofrem no campo, perseguição por não poder mesmo falar do amor do Senhor, não poder viver na presença do Senhor, não poder ler a palavra como a gente está lendo aqui, né? Então, será que é isso que vai nos separar do amor de Deus, né? Fome, nudez, aqui fala perigo, espada, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos consideradas como ovelhas destinadas ao matadouro, né? O apóstolo Paulo fala isso, assim, da situação dele de viver pregando o evangelho, como ele sofria perigos. Nós aqui não sofremos isso dessa forma, né? Mas aqui ele dá todos esses exemplos, nudez, perigo, espada, né? Alguém perseguindo, alguém querendo te matar, alguém querendo acabar com você, né? A fome batendo a porta, né? Muitos missionários passam por situações como essas aqui, né? Por amor do Senhor, enfrentando essas situações todos os dias e considerados como ovelhas, né, destinadas ao matadouro, né, considerados, às vezes o mundo considera isso, né, considera aqueles missionários, aqueles que estão sofrendo por pregar o evangelho, né, consideram como ovelhas destinadas ao matadouro, mas não destinadas, né, não destinadas. O mundo pode enxergar dessa forma, mas no mundo espiritual Deus sabe que você está destinado para a salvação. E Deus sabe que quantos que se entregam, que estão aí lutando por amor ao evangelho, são destinados à salvação. E Deus assim vai glorificá-los de uma forma especial quando eles estarem. E isso, todas essas lutas aqui, os meninas, quais as lutas que têm passado, né? Às vezes você dentro da sua casa, olha, passando uma luta com o meu filho, às vezes é uma situação de drogas, às vezes uma situação de doença, né? De rebeldia, né? De estarem fora da presença do Senhor, às vezes são seus familiares que não entendem, a gente enfrenta isso, né? Pessoas que não entendem por que a gente serve ao Senhor, né? E ficam criticando, ficam falando, e às vezes a gente está passando por algumas angústias, às vezes é uma situação financeira, né? Às vezes é uma situação aí de indecisão, né? Que a gente está passando, mas assim, é isso que vai te separar do amor de Deus? São essas circunstâncias da vida que vão te separar do amor de Deus? Aqui o apóstolo fala isso, né? Quem vai separar? Você vai permitir que essas coisas se separem do amor de Deus? Ele fala assim, quem vai nos separar? Será isso? Será isso? E aí ele continua dizendo assim no versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós podemos vencer todas essas coisas, situações que afetam a nossa vida, vamos dizer assim, a nossa vida mortal aqui, né, a nossa vida humana, né, são circunstâncias ao nosso redor, né, que vão fazendo com que a gente desanime, fazendo com que a gente sofra muitas vezes, mas aqui fala assim, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, através de Cristo, nós somos mais que vencedores sobre todas essas coisas, nós podemos vencer a fome, nós podemos vencer a nudez, né, a falta, a escassez, né, nós podemos vencer aqui as perseguições por aquele que nos amou. E olha que eu vou dizer para vocês que nós realmente aqui, o apóstolo que estão sofrendo aí no mundo, nós aqui nós somos privilegiadas, nós somos abençoadas, né? A gente tem a nossa casa, ainda que tem um dia que a gente tem dinheiro, tem vezes a gente vai querer, puxa, eu vou comer uma lasanha hoje e você não vai ter o dinheiro para comprar a lasanha, para comprar as coisas para fazer a lasanha, mas assim, Deus é aquele que trabalha a teu favor, sabe? Ele te dá força, daqui a pouco você vai e consegue comprar, né? Daqui a um pouco, daqui a um tempo, você não vai passar fome, né? Às vezes você só tem um pãozinho ali, é um pãozinho com café, é simples, é o que você precisa, mas assim, Deus te dá, não vai faltar. Às vezes um dia que não tem abundância, mas não deixa de ter, né? Às vezes a gente, em relação aos nossos dia que a gente quer sentir alegria o tempo todo, que a gente quer estar feliz e a gente quer viver gozando a vida o tempo todo. Tem dia que a gente vai sofrer tristeza, sim. Tem dia que a gente vai sofrer perda,
né? Infelizmente, a gente sofre perdas, infelizmente, às vezes, a gente vai passar por situações que vão nos fazer adoecer, mas aqui fala assim, nós somos mais que vencedores, né? Nós podemos vencer, nós podemos ir além de todas essas circunstâncias terrenas aqui, estar em Cristo Jesus, né? Nós somos vencedores nele, e a gente, assim, um dia que a gente não vai saber, como falou aqui no início, somos dos filhos de Deus, não vai ter mais doença, não vai ter lágrima, não vai ter depressão, não vai ter angústia, não vai ter choro, mas o Senhor nos promete isso. Enquanto nós estamos presos aqui a essa nossa carne, a gente está, vamos dizer assim, fadado a sofrer esse tipo de coisa ainda, porque a gente está preso nessa nossa condição humana aqui, mas nós vamos ser resgatados, nós somos mais que vencedores em Cristo. E assim, mesmo com todas essas situações aqui, o Senhor tem nos livrado, o Senhor nos dá um pouco, uma porção daquilo que vai ser a glória, né? Quando o Senhor te cura, né? Imagina que você tem uma situação onde você tem uma doença, uma enfermidade, o Senhor te cura. É como se fosse assim, um vislumbre do que você vai receber lá, né? Quando o Senhor aqui, né, te dá uma bênção, alegra o teu coração, igual a gente falou, tá na presença de Deus, está no culto e a presença de Deus se manifesta, é só um pouquinho daquilo que a gente vai experimentar lá com Ele. Então nós somos mais que vencedores, o nosso destino, nós os que amamos ao Senhor, os que cremos, é sermos mais que vencedores, é vencermos essas coisas, é superarmos, vencer aqui no sentido de superar essas coisas, né? Não que a gente não vai passar pelas situações difíceis, a gente passa, mas a gente supera essas coisas. Se há uma coisa que o Senhor coloca em nós, principalmente no coração das mulheres, as mulheres são assim privilegiadas nisso, essa resiliência, né? A resiliência de você sofrer uma situação, mas daqui a pouco você se levanta de novo, você está de pé, e você está buscando de novo transformar aquela situação em bênção, transformar aquele teu sofrimento numa experiência para contar para alguém, num testemunho para contar para alguém, né? E a gente está terminando aqui, né? O versículo 39 fala assim, 38, né? Ele fala, olha só, a última rajada dele aqui, da metralhadora, né, que ele acertou aqui, foi assim, pois estou convencido, né, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uau! Meninas, o que é isso aqui? Sabe? O que é isso aqui? Não é morte, não é doença, não é sofrimento, nem altura, nem profundidade, nem demônios, nem lutas, né? nem acusações malignas, né? Nem qualquer outra coisa. Ele fala assim, na criação, né? Qualquer outra coisa existente no mundo pode nos separar quando o Senhor nos ama, quando Ele atinge o nosso coração, quando Ele, assim, nos captura para essa salvação, nada pode nos tirar da mão do Senhor, sabe? O que a Bíblia diz? Que ainda que a gente morra, nós viveremos com o Senhor. Então, assim, não há nada, não há morte, né? Não há o aguilhão da morte que vem tentar te espezinhar, não há demônios, não é Satanás que vai te tirar do amor de Deus. Se você permanecer nele, se confiar nele, né? Se você confiar nessa intercessão de Cristo aqui, se você confiar nessa justificação de que ele pagou o preço por você, não há nada, e você se fortalecer nisso, não há nada que pode te tirar da mão de Deus, sabe? Você pensa uma coisa de você ter adquirido uma coisa, imagine você tá com o seu celular na rua, isso acontece, pode acontecer, infelizmente, lá um celular caro, né, que você adquiriu, e você está lá toda feliz com aquele celular na tua mão, e de repente passa um ladrão, passa alguém correndo e rouba, te tira aquilo da tua mão, né, e sai correndo, e você não reaver nunca mais, né? Que tristeza, que angústia, que sentimento, deve ser horrível, né, de ter perdido algo, né, de alguém ter tirado algo de você de forma violenta. Isso é uma coisa horrível de experimentar, né? E assim, eu estou usando esse exemplo para dizer assim que quando você está na mão de Cristo, Satanás não pode passar correndo com um ladrão e tentar te roubar, sabe? Ele tenta,
Ele tenta, sabe? Quando ele vê as angústias, as tristezas que você passa, ele vem tentar aumentar aquilo, né? Fazer com que aquilo possa te enfraquecer, né? Ele vai te fazer desistir, ele tenta de todas as formas, mas Cristo te segura forte, sabe? Você não é como um celular que é roubado rapidamente da mão de alguém, como uma corrente de ouro que alguém arranca do seu pescoço, não. Cristo te segura forte, Cristo não permite, né? Quando Satanás vem tentar te roubar, ainda que você seja fraco, ainda que você seja falho, passa por situações difíceis, Cristo é forte o suficiente para nos sustentar em meio às angústias, em meio às provações, ele nos sustenta, nada pode nos separar do amor dele. É isso que o apóstolo Paulo termina esse capítulo aqui falando, é poderoso demais tudo que ele declarou aqui sobre o Espírito Santo, sobre essa destinação de Deus, né, que nós somos mais que vencedores, que todas as coisas cooperam, né, para o nosso bem. Ele fala sobre a intercessão de Cristo, do Espírito Santo e de Cristo, né, e ele fala assim sobre isso, o que vai nos separar, sabe? Não é profundidade, não é altura, não é riqueza, não é glória, sabe? Não é demônio, não há tentação, sabe, que pode te separar, sabe? A gente precisa estar em Cristo, dentro das suas mãos, dentro da sua vontade, e a gente vai ter essa certeza cada vez mais firme, sabe? Ainda que eu passe por lutas, né? Ainda que eu passe pelo vale, né? Olha que o salmista fala, né? Pelo vale da sombra e da morte, né? Eu não temerei mal algum. A tua vara, o teu cajado me consolam, né? É isso que diz o salmista, né? E fala assim, enquanto nós estamos protegidos, né? Salmo 91 fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Onde é o esconderijo do Altíssimo? Onde é esse endereço de Deus? Aquele que habita em Deus, né? A sombra do Onipotente, né? Deus mesmo é a nossa sombra. Deus mesmo é o nosso consolo naquele dia mau, sabe? Às vezes ele não vai te livrar de passar pela situação difícil, mas ele vai estar com você e você vai sair mais que vencedor, mais fortalecido daquela situação. Deus às vezes precisa nos ensinar através das provas, porque nós somos falhos, queridos. Nossa, como a gente é ruizinho, né? A gente, assim, a gente é muito falho, né? A gente é muito fraco. Mas, assim, o Senhor se lembra que nós somos pó e Ele nos fortalece. E, às vezes, Ele precisa fazer com que a gente, sabe, quando que a gente fira, que a gente tem ali um ferimento, às vezes, na pele, um cortezinho, para depois nascer uma casca dura ali, né? E aquela parte do teu corpo fica mais fortalecida, né? Quantas vezes quem faz academia aí sabe, né? Vai para academia e precisa sentir dor, né? Às vezes dor ali no músculo, na parte da musculatura, para que aquele músculo se enrijeça, para que ele fique resistente ali, né? E ele se fortaleça. Às vezes é isso que Deus faz, Deus permite, sim, os sofrimentos, as lutas, as dificuldades, mas para que a gente seja fortalecido, para que depois a gente saia ali mais que vencedor. É isso que o Senhor faz. E a gente termina aqui nessa manhã, né, segunda-feira, já começando essa semana, sabe, pensa em todos, se você puder ler depois todos esses versículos, ó, quanta coisa preciosa tem nesses versículos aqui, sabe, saber que o Senhor é que te fortalece, e assim, nada pode te tirar das mãos de Deus. Deus é forte o suficiente para te sustentar. Você que toma cuidado para não escorregar da mão de Deus. Você que não fique querendo sair aí da vida, né? Às vezes a gente quer tocar ali da mão de gente para nos resgatar, né? Para conforto. E as situações assim, ao nosso redor podem evitar que você está passando destino, sabe? Que você vai ser sofredora para o resto da vida, ou que você não vai alcançar certas coisas na sua vida, não. O sofrimento tem que servir para te preparar, para te fortalecer, sabe? Mas assim, o teu destino, o teu pré-destino, aquilo que Deus já te destinou, é para a glória, é para a salvação, sabe? E o que a gente experimenta aqui é só um vislumbre, é só um pouquinho daquilo que a gente vai ter na glória.
E eu não estou aqui falando só que a gente só vai experimentar coisas boas no futuro, não, meninos. A gente também pode experimentar coisas boas do Senhor aqui, por causa da sua bondade, do seu amor, né? Como a gente leu aqui, das coisas cooperarem para o nosso bem, mas isso não nos isenta de passar por situações difíceis, né? Muitas vezes a gente tem que passar por uma situação difícil para a gente alcançar algo melhor lá na frente, né? É como alguém se preparando, a Carol que está fazendo a faculdade, se preparando para ali na frente ter a sua profissão, ter o seu consultório como psicóloga, né? A gente abençoa ela nisso, em nome de Jesus, né? Quem sabe muitas de nós vamos lá, né, se consultar com a Carol, né? E né, ela vai ser um profissional, então às vezes ela precisa passar por privações agora, por privação de tempo, por ter que estudar, ter que se preparar, mas daqui a pouco, ali na frente, tem uma glória futura para ela, né? E isso é um exemplo do que o Senhor faz com a gente, sabe? Porque o Senhor precisa nos preparar, nos ensinar aí durante esse percurso, mas Ele está conosco. A garantia que Ele que não vai ter nada que vai nos separar da mão dEle, do amor dEle, né? Não há poder que o Senhor. O amor do Senhor já coração, Ele entrou em nós, mas pode momento, né, difícil na nossa vida, estações difíceis, né, assim como tem o outono, inverno, verão, né, como tem aí todas as estações, né, a gente passa por todas elas, mas a gente sabe que o Senhor está conosco em todas elas, Ele é contigo, Ele é contigo, e é como ontem nós ouvimos a palavra, né, assim, o sofrimento tem início, meio e fim, ele não é para sempre. Não é para sempre. A tua angústia, a tua situação difícil não é para sempre. E não é para te fazer morrer, mas assim, é para te dar vida, sabe? Te dar experiência de vida. Então, assim, pode saber que vai passar. No Senhor isso vai passar. Nós somos mais do que vencedores nele. Amém, menino? Alguém quer colocar alguma coisa? Falar alguma situação? A gente já está terminando aqui, né? Amém? Nós vamos orar e assim que você tenha uma semana vitoriosa, né? Começando essa semana aqui com esse capítulo poderoso do livro de Romanos, né? Palavra de Deus para as nossas vidas, vida de Deus injetada em nós, né? Que você tenha isso essa semana toda, em nome de Jesus. Senhor, eu louvo o teu nome. Muito obrigada, Senhor. Quem somos nós, Senhor, para sermos, ó Deus, agraciadas com uma palavra dessa tão poderosa do Senhor. Que privilégio, Senhor, para nós termos a tua palavra assim no nosso coração, Senhor. Deus, que privilégio é para nós termos essa revelação do Espírito Santo, Senhor. Deus, teve um tempo em que a gente lia a tua palavra e a gente não entendia nada, Senhor. Quando nós nos convertemos, quando nós viemos para o Senhor, nós não entendíamos, mas o Senhor foi nos dando clareza, o Senhor foi nos revelando, Senhor, e hoje nós temos esse privilégio de entender esse amor do Senhor por nós. Entender, Senhor, que o teu Espírito Santo intercede por nós e que Cristo mesmo intercede por nós. Senhor, nós somos mulheres, Senhor. Mulheres pequenas, mulheres simples, Senhor, mulheres aqui da cidade de Petrópolis, uma cidade pequena aqui no Brasil, Senhor. Deus, mas que oram ao Pai dos céus, ao Pai das luzes, a esse Deus Todo-Poderoso. Mulheres, Senhor, dentro das suas casas, mulheres dentro dos seus trabalhos, Senhor, mas que podem orar, podem clamar a Ti, podem falar contigo, Senhor, e o Senhor ouve, Deus. Bendito seja o Teu nome. Muito obrigada, porque o Senhor nos promete nos dar em Cristo todas as coisas, Senhor, e nós esperamos em Ti tudo aquilo que temos pedido, tudo aquilo que temos necessitado, Senhor. Sejam, ó Deus, os bens materiais, sejam os bens físicos, Senhor, sejam os bens espirituais, emocionais, tudo aquilo, Senhor, que nós precisamos para viver, nós sabemos que no Senhor há suprimento, Senhor. Em Ti estão todas as fontes da vida, Senhor, e nós aguardamos em Ti, nos alegramos em Ti, e oramos nessa manhã, abençoa, Senhor, cada uma mulher aqui, os desejos mais íntimos dos seus corações, Senhor, as orações, Senhor, que elas fazem balbuciando, muitas vezes chorando diante de Ti, que não conseguem nem exprimir com palavras. Ouve tudo os céus, Senhor, Tu que és o Deus poderoso.
o Deus, Senhor, de misericórdia, o Deus de graça, o Deus que não poupou nem o seu próprio filho, Senhor. Ouve o coração dessas mulheres, ouve a oração, ouve o clamor, Senhor, e atende, Senhor. Ouve a súplica, Senhor, em nome de Jesus, as intercessões, Senhor. Deus atende, Senhor, e se manifesta, Senhor. Deus vem com a tua graça, dá paz, dá alegria ao coração enquanto elas esperam, Senhor. Deus, em nome de Jesus, abre portas inimagináveis, Senhor, sobre as tuas filhas. Abre portas de corações, os corações que elas têm intercedido. Abre os corações, Senhor. Inclina, amolece, Senhor, os corações endurecidos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Deus, e dá a resposta, dá o livramento, dá o socorro. Envia, Senhor, o suprimento. Nós oramos, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Que a casa das tuas filhas, que a vida das tuas filhas seja abençoada, Senhor Deus, e que essa palavra seja viva e eficaz, Senhor, sobre a vida delas, Senhor, em nome de Jesus, que elas alcancem, Senhor, as promessas, aquilo que o Senhor tem determinado, Senhor, para cada uma, Senhor, segundo o teu propósito, segundo a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada pela tua bondade, pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas meninas. Feliz de vocês estarem aqui com a gente, da gente continuar nessa jornada. Quarta-feira a gente continua aí no capítulo 9, e sexta-feira a gente vai ler um pouquinho mais de 1 Samuel, tá bom, meninas? Vocês tenham uma semana abençoada, e que a graça do Senhor seja com cada um. Amém? Um beijo, meninas. Bom dia. Fiquem com Deus.